Oi, gente, meu nome é Mariane Correia E eu sou Eduane Correia. e hoje a gente vai fazer um vídeo super legal explicando como que a gente se mudou para os Estados Unidos. O que aconteceu pra gente vir parar aqui? Nós duas, na verdade, vou começar por uma coisa. A gente não é gêmea. Muita gente acha que a gente é irmã gêmea. Não somos. A gente Sou tem mais nova. 1 ano, 2 meses, 5 dias de diferença. Não sei por que a gente gravou essa informação. Eu sou a irmã bonita. E eu sou uma Magela inteligente. Isso é verdade. Isso é fato. Enfim, a gente tem muita pouca diferença de idade e a gente é do mesmo pai e da mesma mãe, mas nossos pais são separados. Eles separaram quando você tinha o quê? Desde que a gente tinha 1 ano, Eu tinha uns 2, você tinha 1, É, por aí. por aí. Nossos pais separaram muito cedo. né? E quando a minha mãe tinha uns 26 anos, ela conheceu o meu padrasto quando ela veio nos Estados Unidos a trabalho. E meu padrasto é americano, então ele estava indo pro Brasil, ela estava voltando pro Brasil depois de ter vindo aqui pros Estados Unidos. E eles se conheceram No avião. no avião. Surreal, gente. E mais engraçado que isso é que tem a foto do primeiro beijo deles. Que se a gente achar, eu vou Safado, colocar né? aqui. Tiraram Nem a esperou. foto. No avião, eles já se beijaram. E minha mãe era que vinha com a história pra gente de que, não, namorar não é assim. Quando a gente achou isso, a gente falou, o quê? O quê? E ela tentou disfarçar, mas não dava. Era a foto do primeiro beijo, assim que eles se encontraram. Enfim, eles namoraram à distância durante o quê? Uns 2 anos, eu acho? 1 ano e pouco, 2 anos, ele vinha pro Brasil pra visitar minha mãe vinha Não, ela veio pros Estados Unidos. Acho que ela ele- veio uma vez ou outra. Ela veio sim, porque ela tava naquele carro dele vermelho lá em Atlanta, veio. Ah, tá. Então ela veio pros Estados Unidos, ele ia lá pro Brasil. Aí depois eles decidiram que não ia dar certo, um morando aqui e outro morando lá. E foi quando minha mãe decidiu se mudar pros Estados Unidos. Nessa época eu tinha 10 anos e você tinha 9 anos. Foi final de 2003 e aí a gente se mudou pra cá. A gente não entendia muito direito as coisas ainda. Eu tava animada pra vir pra um país novo. Eu lembro que a gente olhava a foto da Disney, a gente queria pular dentro das fotos pra ver se a gente entrava, a gente brincava disso. Então eu acho que isso animou a gente tava indo pra Flórida, que era perto da Disney, um país novo, aprender inglês. Mas tinha as partes que eram mais difíceis, que era deixar a família, deixar todo mundo que a gente Né. conhecia, nossos avós. A gente morava com nossos avós, com a nossa tia, então a gente estava muito acostumada com eles, eles também estavam muito acostumados com a gente, né, de cuidar da gente desde novinha. Então acho que foi muito difícil pra eles também, quando a gente Muito. se mudou pros Estados Unidos. Gente, mas sabe o que é engraçado? Quando a gente se mudou pra cá, a gente não sabia absolutamente nada de inglês. Cara, uma história. A gente foi pra escola, primeiro dia de aula, aí a pessoa virou e falou assim, how are you? Tipo, como é que você tá? Aí a Doni respondeu, I'm 10. ela tinha 10 anos, a gente não sabia nada, tipo, a gente sabia... outra história, a gente perdeu a nossa cachorra, porque a gente era preguiçosa, a gente não queria levar no banheiro, que a gente morava no 3º andar e tinha que descer as escadas, levar ela pra xixi e tal. Aí ela desceu sozinha. Aí a gente ia em casa, a gente não sabia nem falar que a gente perdeu o cachorro. A gente sabia falar dog. Então a gente ficava Dog, tipo, pra falar que era pequeno. E isso, ela era... Gente, a Monique, que foi a nossa cachorra que a gente pegou no Brasil, né? A história dela Achou também na é rua. legal. A minha avó, na verdade, tinha uma loja de material de construção. E aí a Monique tava na frente, assim, da loja. Tinha aproximadamente 1 ano. E tava toda queimada. Tinham jogado água Tava quente queimada. nela. Tava Eu com as tava com costas pulga, né? queimadas e Pulga. tal. E aí minha avó pegou, ficou com pena, botou ela pra dentro só pra dar comida e água e depois botar ela na rua, porque não queria mais bicho, a gente já tinha bicho. Aí a gente chegou do colégio. Quando a gente chegou do colégio, a gente começou a falar, ai vó, obrigada pela nossa cachorra, obrigada, enfim. Nisso, quando minha mãe chegou do trabalho, a mãe não queria. Não, ela falava, não encoste nessa cachorra pulguenta, tira daí. E ela só passava a mão no cachorro com o pezinho, com a meia. Não, quando assim. ela começou passando o Demorou, pé né? de meia. Aí não falava com a cachorra, só que a cachorra era apaixonada na minha mãe. E aí depois a minha mãe se apaixonou pela cachorra, ela veio morar nos Estados Unidos com a gente. Ela veio Então morar. era a Monique, ela era muito educada, enfim, ela viveu até os 18 anos, mas ela já faleceu. Enfim, quando eu falei, né, no início do vídeo que eu sou irmã inteligente, ela é irmã bonita, mas eu era uma negação em inglês, gente. Eu lembro de chorar no colégio quando a gente fez Uma uma negação? prova, negação, muito ruim. Você era? Muito. Ué. Só que eu não era ruim em nenhuma matéria, mas em inglês eu era ruim. Sério? Apesar de eu tirar notas boas que eram fáceis, eu lembro de uma prova, a pessoa ter falado lá e eu confundi dress com doll.
que é vestido e boneca, tipo... Cara, eu não lembro disso. Como é que você lembra? Eu nem lembro como é que... Não, eu lembro que até, tipo, middle school, eu ganhava tudo A e B, 9 e 10. E a gente não estudava muito. Mas é porque Não, criança, você estudava, você eu sempre estudei. Eu não estudava nada, eu só ia pra aula, aprendia lá. Mas depois, no high school, tipo, na 8ª série, eu sofri. Porque as coisas mudaram, a gente voltou pro Brasil naquela época. E no Brasil, acho que a escola é mais difícil, né? Não, é porque aqui nos Estados Unidos, você pode ir pra aula avançada. Você tem aula regular, onde não é tão difícil assim, mas se você quiser se challenge mais, você pode ir pra uma aula mais avançada e depois tem uma aula que é gifted, que é mais avançada ainda. Então, assim que eles separam. No Brasil é só um nível, então acho que é mais difícil o único nível. E tem umas diferenças também, que no Brasil a gente vê física, química desde o início. Aqui nos Estados Unidos, na high school, tem umas matérias que são opcionais. Química, por exemplo, não é uma matéria obrigatória. Na verdade, é obrigatória, acho que só no último ano, entendeu? Tem gente que faz antes. Física não é obrigatório, porque você pode fazer cálculo ou física, então tem uma diferença. Faz sentido, porque se você já sabe o que você quer fazer na faculdade, aí você pode precisar de mais matemática, ou de mais física, ou de química. Talvez você não precise de tudo, mas também é difícil saber o que você quer quando você tá na rádio. É difícil. Mas eu gosto também do ensino do Brasil, enfim. Mas eu acho que aqui o bom é deles separarem um pouco mais, é das pessoas poderem, assim, de você também não ficar com as pessoas que às vezes são muito boas, mas estão tirando notas muito ruins, porque numa sala às vezes muito difícil, que não é necessário. Então, eles dividem, se você é melhor nessa matéria você faz mais avançado. Se você é só regular nessa matéria, você faz o que você precisa, mas também não precisa ficar tirando nota ruim, entendeu? Então isso é legal. Mas enfim, a gente veio pra cá, eu tinha 10 anos, Mariana tinha 9 anos. E a gente não sabia absolutamente nada de inglês. E o mais engraçado é que nos primeiros 6 meses a gente se recusava a falar inglês. Sério? A gente falava no colégio, quando a gente começou a aprender, porque a nossa aula no colégio, isso era legal também, ainda tem muito aqui. Ele tem turmas de pessoas que ainda estão aprendendo a língua. Então, apesar do professor falar inglês, o professor consegue assistir esses alunos, porque normalmente fala espanhol ou português. A nossa professora era brasileira, nossa primeira professora aqui. Na nossa aula tinha várias pessoas que falavam espanhol e muita gente que falava português. Tinha bastante brasileira na Flórida, né? Isso. E eu lembro que eu aprendi espanhol antes de aprender inglês, porque eu tinha vários amigos que falavam espanhol. Mas depois que me mudaram pra aula de americanos, que depois que você vai aprendendo inglês, eles vão lá e te mudam da aula que é o ESOL, onde você tá aprendendo a língua, inglês como segunda língua. E quando eles me mudaram pra aula normal com os americanos, eu comecei a falar inglês e acabei esquecendo o espanhol. Mas é muito legal. E aí, gente, criança é surreal. Porque a gente não se esforçou para aprender inglês. Na verdade, a gente tinha vergonha de falar, a gente não queria falar, só que você começa a entender automaticamente. É bizarro como a mente de criança funciona. Em 1 ano, a gente já falava inglês. Assim, sem esforço, sem ter que ficar aprendendo a língua, só de ouvir criança, cara. Imersão. Uma imersão. Quando você está imerso na cultura, na língua, é bem mais fácil de aprender do que se você está indo para a escola e você está estudando, você está no livro, você pratica algumas horinhas, mas você não está escutando tanto. Mas um jeito bom de aprender eu acho que é tipo assistindo filme em inglês, muito que ajuda bastante. E depois conversar sempre que você tiver a oportunidade. Se tiver uma oportunidade de fazer um intercâmbio, é muito bom para você estar naquela cultura, só escutando. Isso. E se esforçar. Se você vir com um brasileiro, você vai querer falar português. O tempo todo. Não fala, gente. Só fala inglês. Mistura com outras pessoas. Podem até ser pessoas de outras línguas, mas que não seja uma língua que você fale. Não, sabe o que eu lembrei? Quando a gente se mudou pra cá, minha mãe queria aprender inglês. Ela só queria falar inglês. Mas a gente se foi pra Flórida. Então, toda loja que a gente ia, minha mãe queria falar inglês. E a pessoa, você é brasileira também. Aí queria falar português. Minha mãe, que saco. Tô querendo praticar inglês nas pessoas. Não, mas tinha umas coisas legais que eu lembro quando a gente veio pra cá, da Blockbuster, lembra? A Blockbuster ainda era viva e era super legal. Pega os DVDs, em vez de alugar alugar filme online, você pegava o DVD na loja. Tem Blockbuster no Brasil? Tinha, faliu. Não sabia que tinha. Mas tinha em poucos lugares, acho que não era no Brasil inteiro. Mas enfim, a Blockbuster a gente adorava Dairy Queen, sorvete. McDonald's, aqui é muito barato, tinha $1, então a gente ia todo final de semana, até mais. A gente ia muito. Taco Bell. Tem Taco Bell no Brasil? Não. A gente comia 1000 tacos, comida mexicana. Cara, a gente comia uns 10 tacos, a gente comia muito taco. Muito taco. Né? E aqui doce é super barato, a gente comprava bastante besteira.
Porque é mais barato aqui do que no Brasil. Muito mais, né? E aí, a minha mãe, né, teve o Chase, nosso irmão, logo em 2004. Então a gente chegou aqui, ó, dezembro de 2003. Em novembro de 2004, o Chase nasceu. Aí depois teve a Alexa em 2007 e a Bela em 2010. Então minha mãe teve 5, tá? Contando eu e Mariane, mais os 3 com meu padrasto. São lindos, maravilhosos. Meu pai também, casado, teve uma filha também, que é a nossa irmã Isabela, gente. Olha a coincidência. E elas são, tipo, meses de diferença. A Isabela nasceu início de 2011 e a Bela nasceu final de 2010. As duas são lindas, mas super diferentes. Muito diferentes. A personalidade são opostas. Uma é calminha, a outra é braba. Mas são lindas. Uma é mais tímida, a outra é muito exibida, mas são duas meio. Gente, então a câmera morreu. Então a gente vai parar por aqui, a gente vai terminar nossas bebidinhas aqui. E a gente tá com o filtro do Insta. Tá bem bonita. Então, beijo bem grande. Se tiver qualquer pergunta, bote aí nos comentários que a gente vai responder. Beijo.